Seja bem-vinda. Que bom, gente. A nossa reunião está tendo um alcance maravilhoso. Estou muito feliz por isso. Muito agradecida a Jesus por essa oportunidade. Então, vamos iniciar a nossa reunião fazendo a leitura da página Reflexão do livro Lições da Vida, pelo Espírito Irmão José e pela psicografia de Carlos Bacelli. A Terra é a abençoada escola para o espírito em evolução. Cada existência no corpo é um estágio imprescindível ao seu aprendizado. As dificuldades são lições valiosas. As provações são testes necessários. A dor é a educadora por excelência. Os obstáculos são convites à superação. O aproveitamento curricular depende do esforço individual. Não há privilégios e favorecimentos ilícitos. Toda promoção se baseia nos méritos pessoais. O próximo é a cartilha viva e Jesus é o mestre. Então, por falar em Jesus, vamos convidá-lo nesse instante a estar conosco, elevando os nossos pensamentos, para que possamos alcançá-lo nesse instante, convidando para estar conosco nessa reunião, nessa noite abençoada, onde nos encontramos, cada um distante fisicamente, mas o amor, o carinho, a fraternidade nos une num só coração, num só pensamento. A nossa casa querida, tão acolhedora, se agiganta e está presente na casa de cada um dos companheiros aqui, seja encarnado ou desencarnado. Nós contamos, Senhor, com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua luz, com a tua paz, e na presença desses amigos espirituais que nos assistem, que coordenam esse trabalho, que nos intuem, que estão sempre conosco. Nós te pedimos, Senhor, na noite de hoje, que possas levar a cada coração que sofre, a cada irmão nosso que passa por dificuldade, que está hospitalizado, e assim nós lembramos do nosso irmão Guilherme, que encontra-se na UTI, recuperando-se de uma cirurgia. Que assim como ele, Senhor, todos aqueles que se acham em dificuldade, quer nos hospitais, nos lares, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, ao relento, aonde haja alguém em sofrimento, Senhor, que a tua mão amiga, a tua misericórdia, que é capaz de curar, de sustentar, de aliviar, de transformar, possa levar esse amparo e o lenitivo da tua bênção. Que esses trabalhadores do bem, incansáveis tarefeiros da boa vontade, estejam presentes em cada cabeceira, levando ânimo, coragem, fé, esperança e alegria. Que o nosso irmão José Cláudio, que carinhosamente aqui está conosco mais uma noite, possa nos trazer uma mensagem de esperança, com reflexões que nos façam pensar e ressignificar as nossas dificuldades, as nossas incertezas, transformando-nos em criaturas mais felizes, com mais fé, com mais alegria, com mais esperança. E assim, Jesus querido, que as tuas bênçãos recaiam sobre toda a humanidade, sobre esse planeta que se habilita a um mundo de regeneração e que está passando por momentos de dor e de sofrimento necessário para que alcancemos mais um degrau evolutivo. Confiamos em ti, Senhor. A ti nós entregamos as nossas vidas e te agradecemos por estarmos aqui nessa noite,
na tua presença e na presença de todos. Em teu nome, Senhor, em nome de Júlia Oliviero, nosso patrono, e dos demais trabalhadores incansáveis da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião. Na tua santa e doce paz. Graças te damos, que assim seja. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão José Cláudio, que a gente já agradece a presença, o carinho com a nossa casa. Toda vez que ele vem, a gente recebe tanto feedback positivo, que então a gente já até fez um convite para ele, perene, para que ele possa estar sempre conosco, assim que possível. Então, nosso irmão José Cláudio, na noite de hoje, vai falar sobre a higiene do coração. E a gente está com muita expectativa desse tema interessante. Então, eu passo a palavra a você, meu querido irmão. Boa noite a todos e a todas. Só tirar uma dúvida contigo, Miriam, primeiro, antes de começar. Eu tenho até que hora? Olha, você tem até as 8 horas, 8h10 para falar. Tá bom. Tá Obrigado. Bom? Se precisar de mais também. Não sou um Divaldo, sou José Cláudio ainda, caminhando muito lentamente. Talvez eu pare até antes. Fique à vontade. Então, tá bom. Obrigado pelo convite do Júlio Olivier. Uma casa que eu já conhecia a Miriam, mas eu fui uma vez e criei um carinho tão grande que quase que eu abandonei o Vicente de Paulo, Miriam sabe disso, de tanto que eu fiquei envolvido. Tá? Porque é uma casa que agrega carinho, atenção, um acolhimento. É uma casa que eu pude, sem falsos elogios, ou que, sem querer envaidecer os trabalhadores desta casa, mas deixá-los mais responsáveis ainda do que nunca, porque juntar quase 60 pessoas numa reunião de estudo, e a reunião ter o equilíbrio que eu percebo essa casa tendo, sem ficar jogando confete de perfeição, mas tem que ter muito coração bom, tem que ter muito coração limpo, coração no sentido de querer fazer melhor. Porque, às vezes, um estudo de 2, 3, 5 pessoas, a gente vê tanta discórdia, tanta briga, e aí, com quase 60 ou até mais um pouco, a gente vê uma harmonia encantadora. Eu conversava muito com o Saraiva e a gente ficava muito tentado a ir para o Júlio Olivier, porém, o nosso compromisso espiritual com Vicente de Paulo é muito grande e a gente teve que ficar por lá, mas de uma forma também carinhosa, que lá também é bom. Né? Então, gente, indo para o nosso tema, é sempre importante, quando a gente começa a falar sobre um tema, conversar, estudar, aprofundar, lembrarmos que no mundo de prova e expiação, onde somos almas, se ainda não somos, né? As almas que veio trazer as missões grandiosas, somos as almas ainda a caminho. E é possível que, sendo almas a caminho, é tranquilo que isso ainda aconteça, da gente ter nossas dificuldades, nossas mazelas, nossos desacertos. E não é ruim enxergar isso. Ruim é não ver e continuar se achando brilhoso quando nem luzinha ainda temos. Por isso é importante, tentando elevar a autoestima, para que a autoestima não fique baixa, é preciso que a gente tenha o pé no chão, mas a esperança com Jesus. A esperança de saber que, sendo filhos de Deus, somos centelhas divinas, somos, né, luz. É só a gente começar a acreditar. E, ao acreditar, começar a ver por que caminhos queremos andar. Que caminho eu estou trilhando? Porque eu pareço andar em zigue-zague? Por que tem hora que eu pareço correr, né, em círculo e parece que eu não saio do lugar? Lógico que, se tudo tem uma explicação, talvez eu não queira enxergar o que estão tentando me alertar.
principalmente o nosso anjo guardião, que se faz amigo tão próximo, desejando nos orientar, nos inspira a todo instante, aproveita as horas de sono para nos acalentar. A gente acorda, se sente novamente perdido no orgulho que trazemos. Seguimos, então, aborrecidos, tentando ser qualquer pessoa, e muitas vezes acabamos não sendo ninguém, porque nos falta ter Deus no coração e Jesus nos ensinando a seguir o caminho trilhado pela humildade e pela compaixão. Se a gente assim não age, ficamos tão perdidos em nós mesmos, nos sentimos tão vazios, o coração fica enrijecido, parecendo tão sujinhos, mas é só a nossa forma de ver, é só a nossa impressão. Se a gente abrir os olhos para Deus, enxergamos Jesus conosco e não a distância nos aguardando, como muitas vezes pessimistamente percebemos. Mas Jesus está ao nosso lado, sabe por quê? Porque ele é um irmão que ama e ele é um irmão muito responsável. Mas como a gente não deixa o coração ficar tão limpo, a gente sai de forma tão egoísta, caminhando ainda tão sozinho, quando a gente poderia ter uma multidão ao nosso lado. Quer não se sentir sozinho? Caminhe em direção a quem precisa. Vai até quem está necessitado, porque talvez aquele até não retribua um agradecimento, mas não faltará mãos na tua caminhada, e sem você perceber, vai te dar um grande abraço e mostrar: eu estou contigo. E é cuidando que a gente é cuidado, é auxiliando que a gente é auxiliado. A tua fé te curou quando a gente tiver o merecimento para isso, quando a gente entendeu o que é a nossa fé, porque a nossa fé ainda está perdida, perdida nas nossas inseguranças. Quando essa insegurança der vazão às coisas boas, quando a gente entender que a doutrina espírita não é só mais uma religião, com todo o respeito às que existem, mas uma doutrina filosófica, científica e religiosa, tentando nos acordar para o Cristo de Deus que nos ama tanto, que disseste ao Pai: nenhuma ovelha que o Pai me confiou será perdida. Se a gente entender que esse irmão não nos abandona nunca, nunca mais nos sentiremos sozinhos. E aí, na caminhada redentora, vamos nos achando e nos encontrando com mais saúde. Por isso, vamos voltar ao tema e entender higiene do coração. O que é higiene? Eu gosto sempre, Miri já deve estar vendo, que toda vez que eu pego um tema, eu vou no dicionário para eu saber. Na verdade, o que significa o que eu falo? A gente repete tantas vezes uma palavra, mas se alguém perguntar assim, fala um sinônimo dessa palavra, a gente não sabe, ele só sabe usar. Mas se a gente usa sem saber, a gente não tem sentido nela. É igual quem não sabe inglês e adora a melodia, igual a mim. Eu adoro as músicas americanas, muitas delas. E às vezes eu brinco com minhas duas filhas. Às vezes eu estou cantando, nossa, que música bonita, mas se eu traduzir a letra, eu não sei que coisa feia pode vir. Eu acho que muitas vezes a gente pega a doutrina espírita e faz isso. Poucas vezes a gente se inteira o que significa esse consolador prometido que todos falam, mas que tantas vezes eu acho que o livro dos Espíritos são 1019 perguntas. Ah, o Evangelho é difícil, a Gênesis, então, Deus me livre, não quero nem estudar. Assim a gente vai. Ah, livro dos médios, eu li, não entendi nada, continuo sendo médio. Por que a gente enxerga com tanta obscuridade as obras consoladoras? É impossível ter alguma coisa errada. Talvez de errado, ou a palavra talvez não seja errado, seja o quanto a gente deveria começar a dizer: Deus, me limpa por dentro, tira as algemas que me dificultam agir, tira de mim os véus que não deixam enxergar, abre meus ouvidos para que eu possa, ao escutar o que dali vai vir. Porque talvez seja alguma teia de influências nos fazendo não ficar melhor. É preciso muita atenção. Vigiai e orai do Cristo quer dizer muito ainda atualmente. Cada vez mais a gente vai entender que o vigiar e orar não é para ser citado bonitinho nas palestras ou numa conversa quando a gente usa para o nosso bom prazer, né? Nosso bem prazer. É para ser usado com o carinho que o Cristo usa para todos nós.
Então, eu fui buscar higiene. O que é higiene? O que o dicionário fala de higiene? Parte da medicina, aí se tiver médico aí, eles vão poder falar até melhor do que eu, né? Mas o dicionário traz isso. A higiene é parte da medicina que visa a preservação da saúde e ao estabelecimento das normas, preceitos, para prevenir das doenças, né? Olha só o que significa higiene. Lógico, higiene também do banho, a higiene do escovar os dentes, dos alimentos, a higiene em todo o sentido que a gente possa imaginar, né? E coração, o que quer dizer? Coração é tudo, né? Coração é o símbolo do amor, coração. E aí, olha o que o dicionário traz para a gente. Coração, órgão muscular oco, motor central da circulação do sangue. Só que a gente não usa dessa forma tão, né? Tão assim, tão, né? Não sei nem qual palavra usar para definir sem prejudicar a orientação do, do dicionário, né? Então, órgão muscular oco. Só que a gente sabe que muita gente percebe coração. E aí, o Caibar Schutter, naquele livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que é um livro que muita gente deveria arranjar um tempinho de lendo, ele traz muitas questões do Evangelho e o Caibar sai descrevendo. E aí ele trazendo logo um tema sobre higiene do coração, foi de lá que eu tirei, ele fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, quando a gente ouve assim, não é algo meio estranho no mundo atual, nesse momento que a gente vê, mesmo nós espíritos, falando assim, o mundo não tem mais jeito. Meu Deus, não sei que encarnação isso vai melhorar. Isso, muitas vezes, é um pessimismo, né? Porque imagina se a gente tivesse, muitos de nós pode ter estado, quando a gente entendendo que Jesus era o nosso Salvador, e de repente o Salvador vai para a cruz, como que a gente fala de um professor que de repente abandona o magistério dele? Como que a gente fala de um médico que de repente não atende mais como deveria? Como que a gente fala de um pai e mãe que abandona? A gente não se sente desesperado? Vocês acham que a gente teria tanta tranquilidade? Porque muitas vezes a gente acusa Judas, acusa Pedro, acusa esse, aqueles cristãos que fingiram que não era cristão, que cai do medo, mas muitas vezes, como a gente agiria? Porque a gente fica sempre à espera de algo muito palpável, mas o Evangelho do Cristo não vem trazer algo que ele traga para nós, e a partir daquele momento aquilo vira a tua segurança. A segurança ela é interna, a segurança ela é aqui dentro. Então, o que Caibar Schutter quis chamar a atenção da gente, higiene do coração, porque o próprio Cristo também disse que bem-aventurados os limpos de coração. Então, a gente vai caminhar um pouquinho por essa lição, trazendo algumas reflexões, lembrando que eu sempre gosto de falar isso, minhas reflexões têm a extensão de acordo com o meu penso. Parece redundante, mas é. Não pegue tudo que eu falo a cada letra, reavalie o que eu fale, porque eu vou falar do tamanho da minha compreensão. Agora, quantos estão me ouvindo? Aí eu vi que no iniciozinho, a Miriam falou assim, Zilma, eu estava aqui já escutando, né? Mas eu ainda não estava em frente ao celular. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma palestra para a Zilma. O que eu vou falar para a Zilma se com ela eu só tenho que aprender? Né? Essa querida amiga de que mostra uma parte. Quando ela morava em Macaé, eu vivia muitas vezes em desespero, passava na casa dela, lanchava, tomava passe, ela saía de lá alimentada o corpo e a alma. Quantas vezes, né, Zilma? Eu e minha família, aí era um oásis na tua casa, para mim e para tantos, né? E principalmente o pessoal do Vicente não sair da tua casa. Não era só pelo passe, não, é porque a sua mesa sempre tinha muitas guloseimas. E isso trazia a gente muita alegria. Que saudade temos até hoje, né? Mas o coração aí, quando acabar a pandemia, eu e minha esposa já combinamos de fazer uma visita. Então, Zilma, essa questão de falar, de explicar a cada um de vocês, vai ter o tamanho da minha possibilidade. E aí, o Caibar Schutter começa assim: há corações limpos e há corações sujos.
Para aqueles reservou o Senhor a visão de Deus. Então, o coração limpo, coração sujo, parece tão pesado, né? Imagina a gente chegar assim, olha, vou separar a turma, os que são de coração limpo e os que são de coração sujo. Já ficaria até meio agressivo, né? Mas existe. O coração sujo, na verdade, é uma forma de dizer das pessoas que ainda caminham de forma inequivocada, se permitindo muitas mazelas, muita dificuldade, onde o rancor ainda fica muito forte. E aí, no livro dos Espíritos, né, logo no início, na questão 10 e 11, deixa eu achar aqui rapidinho, logo no início, assim mesmo, né, quando vai falando sobre Deus, achei aqui, os atributos de Deus. Olha só a preocupação do nosso pedagogo, né, o nosso poliglota, Hippolyte Léon des Arrivaille, que ao codificar essa obra, permite o nome Allan Kardec, que foi quando ele tinha sido sacerdote druida, para que ele, que era muito conhecido, e ele vendo o tamanho daquelas informações, ele percebeu que era muito maior do que ele não quis obscurecer. Aí a gente vai lembrar de Paulo, né? Que Deus cresça e a gente diminua. Isso é muito importante. Então, Kardec teve esse cuidado, esse carinho. Ele se diminuiu, preferiu se apagar para que a doutrina do Cristo viesse a cada coração. E naquela época não fosse lida porque era de Allan Kardec. Quantas vezes a gente compra um livro porque é de Chico Xavier? Quantas vezes a gente compra um livro que é de Divaldo, ou Sandro Criso, Haroldo Dutra, não é? Mas quantos por aí anônimos escrevem tão bem quanto, ou talvez até melhor, e a gente não compra, porque aquele não é famoso ainda. Aquele não tem mais de 5.000 ou 17.000, como é o padre Fábio de Mello, o seguindo. Nosso coração está limpinho. O nosso coração ainda vem muito da vaidadezinha, que ainda é natural na nossa evolução. Temos que pensar isso sem peso, gente. Porque se a gente não enxergar o que a gente ainda é, a gente não muda. Fica muito tempo para mudar, né? Então é melhor enxergar agora e encontrando força, lembrando que mesmo que eu me encontre na minha visão, assim, Zé Cláudio, você está meio sujo. Mas eu lembro, enquanto filho de Deus, eu sou herdeiro desse universo. Olha como é diferente. É bola para frente, sabe? É igual aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós temos que ter essa sensação, com a doutrina consoladora não pode ser diferente. Aí olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Olha que pergunta, isso logo no início do livro. Aí a gente lê uma pergunta dessa, a resposta, acho que a gente pode falar assim, eu não entendi a pergunta. A pergunta é tão clara. Eu acho que a gente tem preguiça de ler e a gente fica, não, lê uma por dia. Daqui, em 365 dias, você deu pelo menos 365 perguntas. Não já está bom a beça? Tá? Então, olha a resposta. Não, falta-lhe para tanto sentido. Porque a gente pode até não ler o livro dos Espíritos, mas todo mundo fica divagando sobre a natureza de Deus. Os mais corajosos acabam escrevendo, desenhando. Né? Sobre Jesus, então, fazem até filme. Esquecidos que se a Terra já tem 4,5 bilhões, gente, não é milhões não, bilhões de anos, e Cristo já era o coordenador da Terra, 4,5 bilhões depois, imagina o tamanho desse Cristo. Se ele esteve com nós há mais de 2.000 anos, esse Cristo já é muito mais do que toda essa natureza humana. E fica a gente ainda discutindo se era fluídico o corpo dele, se não era, se Jesus gostou de alguém, se tinha atração para alguma mulher, sabe, se Jesus teve dor, não teve dor. Olha quanta coisa. Tem tantas mulheres que não são Jesus, mas tem a dor do parto, tem a dor de aguentar, às vezes, marido difícil, tem a dor... E hoje as mulheres trabalham em casa, trabalham fora, dão conta de filho e, às vezes, tem que dar conta da sogra, não é? E elas aguentam essas dores, vencem, superam e estão aí guerreiras. Sabe? Aí o homem fica esquecido que o espírito não tem sexo e que ele um dia pode também, pode e vai experienciar. Hoje já experienciou, vai voltar a experienciar algum dia.
Nenhum espírito fica só vivenciando o corpo de homem ou só vivenciando o corpo de mulher. Essa troca vai haver. Então, um dia, aqueles que viveram mais tempo em corpos masculinos terão a oportunidade dessa experiência, querendo ou não. E, se não quiser, um dia vai ser a compulsória. Uma hora, quando ele vê, já reencarnou. Está lá, meu filho, nasce, você tem que ter a experiência. Você tem que evoluir, porque todo mundo diz que a mulher evolui mais que o homem. E eu estou chegando à conclusão disso, porque aqui em casa, então, tem 3 mulheres, né? Minha esposa e minhas 2 filhas. Não é fácil, porque nós homens temos 2 caixinhas. Se falar 2 coisas, a gente não entende. Se mandar buscar alguma coisa no armário, a gente se perde. Tá? Nunca acha nada na gaveta. Então, assim, é uma doideira. E a mulher consegue estar no celular, fazendo comida, falando para os filhos que tem que fazer, ainda dá orientação para a gente que tem que comprar no supermercado. Como elas conseguem fazer isso até hoje, eu admiro muito. Então, gente, ter coração limpo para entender esse sentido do que a gente não tem sentido é domar em nós o sentimento do orgulho, da vaidade, da soberba, e a gente parar de ser Deus, ser deuses. Né? Os homens precisam parar de ser deuses aqui na Terra e botar o bom senso de buscar, estudar, pesquisar. Porque se os cientistas não saíssem, muitos deles, das suas arrogâncias, não descobririam um monte de coisa. Se Thomas Edison tentasse tantas pesquisas para chegar à energia elétrica, que ele nem chegou a finalizar, né? Outros vieram e deram continuidade para, né, terminar de forma mais correta, mas quantas experiências? Segundo informação, parece que foi mais de 700 experiências. Às vezes a gente fala 2 vezes com uma pessoa, já diz assim, a terceira eu não falo. Ou então já diz para outra pessoa, já falei uma vez só, não falo nem 2, porque está ficando viciado em ficar ouvindo. Olha só, aí a gente quer ter coração puro, com coração cheio de orgulho. Tem que arar muito, gente. Tem que arar muito do evangelho, tem que buscar muita vivência com o próximo. Tá? Tem que sair desse egocentrismo que a gente se permite, e, principalmente, se a gente está falando para espírita, não temos que ter medo de falar do mundo espiritual. Eu até converso, quando eu converso com o Mírio, com outras pessoas mais em particular, eu falo assim, quando eu entrei há 33 anos atrás na doutrina espírita, a gente ouvia tanto sobre o mundo espiritual. Os palestrantes falavam sobre obsessão, espiritualidade, possessão, e isso não deixou de ter. Mas a gente entra nos centros hoje, não se estuda muito mais a doutrina, estuda assim, sexo à luz da doutrina, não sei o que, à luz da doutrina. A gente fica meio que, sabe, meio no superficial, aí fala de relacionamento superficial, porque parece, mas se falasse muito firme, as pessoas podem ficar assustadas. Elas vão ficar assustadas quando cada uma delas se deparar, né? Cada uma, né? Então, se deparar com os seus problemas, aí a gente não entende que a pessoa surtou porque não teve uma base sólida de orientação. Se as obras básicas são as 5 obras que nos foram concedidas pela gratidão de Deus e pela permissão de Jesus, e por Kardec entender a necessidade, ele se dedicar de corpo e alma à decodificação dessas obras, pensam bem, se a gente não lê as obras, a gente não está aprendendo. Eu sempre brinco e gosto de falar isso, talvez fique mais didático. Imagina um médico que não fez medicina, mas foi para o YouTube, aí ficou assistindo um monte de operação, aí chega lá e fala assim, vem cá, amigo, pode vir, que olha, já assisti mais 10 lives sobre operação, sei operar. Aí pega um facão lá no quintal, é assim que a gente vai. Se a gente não estudar as obras, a gente não vai conhecer Deus, porque a gente não vai se conhecer, a gente não vai entender o que é perdoar os inimigos, a gente não vai entender um monte de coisa, porque o orgulho obscurece o entendimento. O orgulho dificulta a gente compreender. Aí ficamos patinando no gelo sem sair do lugar. Mas quem se dedica e aprende a técnica não fica patinando no lugar.
né? Os grandes patinadores, patinadoras, conseguem fazer coisas maravilhosas que a gente nem acredita, o equilíbrio que chegam, de rodar todo curvado, de dar salto, de pular, rodopiar, cair em pé e continuar naquela leveza como se estivesse voando sobre aquelas lâminas. Quantas vezes foram necessárias? Qual o tempo de dedicação para chegar àquela perfeição? Para, de repente, até mesmo quando se permite a disputar um primeiro lugar em alguma Olimpíada, e a pessoa alcançar uma perfeição tamanha ao ponto de conseguir ganhar de muitos outros. Né? E aí, quer dizer, a dedicação. E aí eu pergunto, quantos minutos, pelo menos, nos dedicamos às obras que realmente vão nos consolar? Qual o tempo em cada dia dos 365 dias do ano? E aí cada um pega sua idade, multiplica por 365 e verifica quantos dias já deixou de lado, que não estudou, não pesquisou, ou aquelas pessoas falam assim, já estudei muito, já li muito. Né? Ah, não aguento ouvir a mesma coisa. Aí a gente pergunta assim, tudo isso que já leu, ouviu, de todas as palestras com temas parecidos que você fala que já não aguenta ouvir, parece tudo igual. O que uma dessas já fez modificação em nós? O que já mudou na gente? Se não mudou nada, então a gente precisa ouvir muito mais vezes. Ouvir como se fosse um mantra, repetir, 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 até aquilo adentrar, quebrar essas amarras internas, para que a gente possa florescer. É como se a gente ficasse arando dentro da gente e semeando, adubando, se fortalecendo para a gente entender o perdão ao próximo, para a gente atender, não atirar pedra, para a gente entender o que é não criticar. Quantas vezes a gente fala assim, ó, gente, vocês sabem que eu não sou de falar, não sou mesmo, não gosto, mas tem hora que eu não aguento. Fulano de tal, agia assim, assim. Vocês me entendem? Aí o outro, se não tiver um coração muito limpinho, nossa, é mesmo? Que absurdo! Eu sempre percebi naquela pessoa essas atitudes. Aí pronto, já era. A gente crucifica, é como se estivéssemos todos ali com as pedras na mão. Aí vai para o WhatsApp, vai para a rede social, ou então vai no grupo da família, no grupo do centro, aí bota, aí fala, reclama, aí filosofa, ainda bota a questão dos livros espíritos, conforme questão tal, conforme capítulo tal do Evangelho, o próprio Cristo também falara. Mas o Cristo, quando fala, fala com amor. Né? Por que sentimento a gente fala? E aí a gente tem que rever isso na gente, porque cada vez que a gente emite algo, retorna pela lei de causa e efeito. Então, quando algo está muito pesado em nós, provavelmente é tudo que a gente já lançou, ou nessa, ou em cada vida que a gente já tenha passado. Se a gente não entender isso, a gente vai achar que é olho grande do vizinho, que é olho grande do outro que não conseguiu ser promovido, que é olho grande que agora eu faço palestra, o outro não faz, está com inveja de mim. Não é nada disso. A energia do outro pode até, talvez, nos afetar um pouquinho, mas se a gente estiver persistente no bem, a gente tem que acreditar no amparo do Pai. Senão ninguém crescia, senão ninguém, artista nenhum ia ser famoso, sabe? Senão ninguém chegaria ao que chegou, senão o Divaldo não conseguiria manter a mansão do caminho. Ele não ajuda só a espírito a evoluir. Na mansão do caminho, quantos endividados estão ali? Quantos sofredores? Quantos espíritos perseguidores? Então, quando a gente fala de nós, temos que lembrar do mundo espiritual, dos nossos perseguidores, daqueles que estão se vingando, nos acharam, que estão nos conturbando. A gente tem que... o orador falou, eu talvez tenha um obsessor. Todos temos. Se até Chico, com todo o equilíbrio dele, precisava de vez em quando, Zé Grosso, Bezerra e Menezes, interferir para ele conseguir psicografar. E aí a gente pode pensar, então o Chico não estava tão equilibrado? Não, é para vocês verem que a influência existe, independente da sintonia. Agora, se ela vai ficar, vai depender da sintonia. Por que os espíritos não conseguiam ficar, os que queriam atrapalhar Chico?
E porque Bezerra, eu estou falando Bezerra e Zé Grosso, porque são os contos que a gente ouve os oradores contando, os livros, casos de contos de Chico, né? Então a gente vai sabendo. Mas por que eles conseguiram livrar Chico? Porque Chico não tinha brechas para que esse irmão ficasse. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então, Deus não para. Mas se o livre-arbítrio nosso estiver ali e eu tiver uma dívida, Deus não vai interferir. A gente vai ter inspiração do nosso anjo da guarda, amparando. Eles vão nos esperar limpar o coração, limpar a boca, limpar os ouvidos, limpar os olhares. Vão nos incluir a mudanças de comportamento, desde a hora que a gente acorda à hora que vai dormir. Se eu durmo sem fazer uma prece, sem me preparar, sem higienizar minha mente, como eu quero dormir? Se eu durmo depois de uma ligação que eu briguei, discuti, não concordei, eu só fiquei vendo televisão, fiquei vendo alguma coisa mais pesada, mais agitada, aí deito já cansado, preguiça fazer prece, faço uma prece mais ou menos, o coração não está tão limpo, né? E aí, como Kardec é muito perguntador, ele não se ateve só a essa resposta, ele falou não, espera lá, só isso, né? Para compreender a natureza íntima de Deus, nos falta sentido, aí ele vai e pergunta assim, será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Olha que pergunta, Kardec tinha assim, uma inteligência que era aguçado com certeza pelos espíritos que queriam trazer a doutrina consoladora, o inspirava, né? Para ele poder fazer pergunta, provavelmente. Aí os espíritos respondem, quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. Aí eu pergunto, no mundo de prova e expiação, gente, ainda não há como não estar obscurecido pela matéria. Mas é possível que a gente vá já, igual Jesus fala lá no Evangelho, né? Viver no mundo sem ser do mundo. Né? E pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Aí Kardec deixa passar essa pergunta e ele vai lá na 244, ele deve ter pensado assim, isso aqui é ideia minha, tá, gente? Não estou dizendo que foi isso que ele pensou, não. Ele deve ter pensado assim, vamos ver se esses espíritos que eu estou tentando descobrir quem são, vamos ver se eles têm a mesma resposta. Ele pergunta na 244, os espíritos veem a Deus? Olha Kardec jogando, né, uma casquinha de banana dos espíritos. Olha a resposta dos espíritos, gente. Como que não dá para entender isso? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Aí eu não posso falar de vocês, eu posso falar de mim. Olha, gente, eu acho que eu estou nessa segunda que eu não consigo nem sentir. Eu acho que eu estou tentando ainda, estou ensaiando no adivinhar. Eu adivinho que Deus... Porque esses dias, eu brincando com minha filha, eu falei assim, filha, a mais nova, a gente estava conversando no lanche aqui do nosso café da tarde, e eu virei e falei assim, tem hora... Eu não lembro qual direito foi no café da tarde, foi mais para a noite. Aí eu falei assim, tem hora que eu não consigo ficar imaginando o Deus ser eterno. Porque quando eu começo a pensar assim, bom, eterno é quem sempre existiu. Sempre existiu, como que é sempre que existiu? Porque na nossa pouca capacidade de alcançar, a gente não consegue ir além desse pensamento. Aí eu começo a me sentir perturbado. Não ao ponto de falar, a doutrina é confusa, mas ao ponto de falar assim, gente, é muito confuso. Que como é sempre ter existido, nunca foi criado. Né? Aí o que eu faço? Eu acalmo essas perguntas e fico com o que eu consigo alcançar. Né? E deixo essa pergunta para outro momento, quando a minha evolução estiver mais em acordo para que eu pudesse, para que eu possa vir. Porque muita gente, quando começa a questionar muito, acaba desistindo das suas religiões, acaba desistindo, inclusive, quantos da doutrina espírita, porque encontra tanta dificuldade, se pergunta tanto, que a pergunta, ao invés de chegar a um caminho, leva a tantas dúvidas que a pessoa se afasta. E o se afastar cria algum caminho?
só se for o caminho. Eu tenho um monte de luz. Aí eu vou apagando uma, apago outra, daqui a pouco estou na escuridão. Quando eu vou abandonando todos os lugares que me ensinam a Deus, eu acabo me perdendo. Porque por mais que a gente fale assim, Deus está em tudo, então não precisa estar dentro de uma casa religiosa para ouvir Deus. Aí eu pergunto a vocês, para ficar como reflexão para nós, inclusive para mim. Eu já pulei muito carnaval, até os meus 26 anos. Fiquei 2 anos afastado de tudo, e aos 28 encontrei a doutrina, e estou até hoje, e optei, ao invés de ir para carnaval, eu ia para Comer, né? Mas eu fico pensando assim, a gente tem dúvidas demais. A gente fica o tempo inteiro vivendo como se tivesse se perdido. Então, quando a gente quer se achar e não se acha, a gente vai se perdendo. Quando a gente se afasta de tudo e apaga tudo, a gente não se encontra. A gente fica naquela dúvida que vai nos jogando gente para trás e nos trazendo. Então, assim, se eu vou na praia, se eu vou no carnaval, se eu vou numa rodinha de samba, se eu vou no barzinho, duvido, gente. Duvido mesmo, não é duvido, não, é duvido mesmo. E a gente ali tira um tempo para falar de Deus. Ainda é nas casas religiosas, ainda é no centro de Umbanda, ainda é na doutrina espírita, ainda é nos terreiros, né? Respeitosos. E a gente, ou em qualquer religião respeitosa, onde estiver elevando o nome a Deus, ali a gente vai ouvir Deus. Em casa, muitas vezes, a gente vai ouvir Netflix, a gente vai conversar sobre a novela, principalmente agora, sobre as novelas que estão repetindo, né? Está todo mundo assistindo de alguma forma, né? As novelas repetidas, já assistiram, mas é gostoso assistir de novo, né? Todo mundo está... E aí a gente fica assim, duvido que a gente fale de Deus. Aí a gente vai na casa espírita e fala. Pelo menos fala na hora da prece, na hora das questões. Então, é preciso que a gente lembre, para ver Deus, é preciso purificar o coração. Por isso que Caibachude fala, coração sujo e corações limpos. O coração vai ser limpo à medida que a gente tiver Jesus como caminho, verdade e vida, como nosso guia e modelo, conforme diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. A gente vai ter um foco, um caminho, uma direção, e a gente vai seguir. E mesmo que os obstáculos que vierem através de dores, de desilusões, de perdas, de uma série de questões que nos machucam a alma, a gente tendo em Jesus o nosso caminho, a gente grita por socorro, mas a gente não se afasta. É isso que nós precisamos. Se a gente chegou à doutrina consoladora, não é para a gente ficar brincando. Os médios de receber espírito, sabe? Os trabalhadores lá de efeito físico, de cura, ficar brincando em curar alguém, ficar sabendo se curou, quantos curou. Se os passistas, se após o passe, a pessoa saiu melhor. Se os estudiosos, os palestrantes, coordenadores de estudos, evangelizadores, sabe? Se conseguir evangelizar ou educar alguém para aquele conhecimento, é muito mais do que isso. É preencher as nossas almas, que mesmo nessa pandemia está mexendo com todos nós. Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Está todo mundo meio tranquilo e, ao mesmo tempo, tranquilo, ansioso e coisa irritado com a questão da própria situação do planeta, inclusive do nosso Brasil. Aqueles que são a favor da política, os que não são a favor, aqueles que querem esse partido, que não querem. E assim a gente está nessa emoção de estar dentro de casa, o medo. E quando a gente tem algum familiar, ou a gente se contaminou com esse vírus, e a gente começa, ao invés de educar a alma, limpar o coração, e dizer, Deus, apesar do medo, me ensina a passar por esse momento e aprender. O que eu tenho que aprender com algo que me veio. Mas não, a gente começa assim, eu acho que eu peguei com não sei quem. Fulano não sai da rua. E a gente começa a acusar. Aí o coração volta a não ficar tão limpinho como devia. Só que quando a gente erra,
A gente quer que o outro seja tão complacente, tão humilde, tão bom. A gente chega a falar para o outro assim, poxa, fulano está há tanto tempo, nasceu no berço espírita e olha como falou comigo. Mas quando é a nossa vez, ele sobe no pedestal, aponta para baixo e diz, olha, eu não tenho sangue de barata, eu sou espírita, mas ó, Jesus mesmo está lá no Evangelho, ó, seja brando como as pombas, mas precavido como a serpente. Você sabe que serpente é esperta. Mexeu com serpente, ela dá o bote. Mas não é nesse sentido que Jesus fala. É no sentido da serpente da atenção. Né? Quando fala o olhar de águia, né? Não estou dizendo talvez isso no Evangelho, não. O olhar de águia é meu. Não é o olhar de águia da águia que a gente usa de forma pejorativa. Fulano parece uma águia. Não, é o olhar de águia de quem vê longe, de quem enxerga. Mas nós espíritas, não para enxergar presa para ir lá acertar, mas para a gente enxergar como águia o que não está bom, principalmente se a gente puder enxergar em nós. Aí o coração começa a limpar. É enxergar em nós. Enxergar no outro é muito fácil. Não tem uma música que é evangelizador, aí há mais tempo, ou já está no doutor, já deve ter ouvido, eu não lembro direito, mas assim, quando eu aponto um dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim, o primeiro me diz, pare um instantinho, vê lá no fundo, se não... aí eu não lembro mais a letra, mas quer dizer, quando eu aponto, a gente não aponta, olha quantos dedos para a gente. Ó. É você, tem 3 apontando, aí tem uma música da evangelização. Quando eu entrei há 33 anos atrás no doutrina, essa música já existia. E o que a gente aprendeu com ela? E se a gente ouvir hoje, a musiquinha de criança. É de criança ou de nós? Deveria cantar no centro, deveria voltar a cantar no centro, para acordar em nós, sabe? Essa criança rabugenta que a gente está vivendo. Porque quando Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, é para que a gente deixe a limpeza do coração, nesse sentido do olhar, que uma criança tem. A criança chora, zanga, mas daqui a pouco ela é toda sorriso, e a gente não. Alguém fez uma coisa, a gente carrega o resto da vida aquela situação. Às vezes até tem a sensação que perdoou, mas nunca mais convida a pessoa a comer um pedaço de broa, nunca mais convida para tomar um café. Onde ela está, a pessoa não senta junto, o coração não está ali. Porque a gente sabe que a gente vai reencarnar quantas vezes for necessário para a gente reparar nossos erros. E olha que bonito quando a gente puder voltar a reencarnar, não porque tem erros para consertar, mas porque a gente não quer mais deixar alguém para trás. Aí é o coração já do nosso querido Bezerra de Menezes. E quando convidado a ir para outro orbe, ele disse, enquanto uma lágrima escorrer na terra, eu que quero ficar. E foi dada a ele essa oportunidade. Enquanto a gente está doido para ir para o mundo evoluído, ele fala, não, deixa lá cuidar das dores. Foi por isso que o Cristo veio. O Cristo não veio para ser aplaudido. Ele veio para nos ensinar a imortalidade, a perseverança. Ele disse que tudo que ele fez, a gente poderia fazer muito mais. Olha como é consolador. A gente fica, não aguenta essa dor, não aguenta essa família, eu nasci no bairro errado. Ah, que país é esse? É o país que a gente está e que a gente cabe fazer alguma coisa. Se a gente não pode ser um holofote, sejamos pelo menos um fósforo, mas sejamos alguma coisa. Porque, às vezes, esse fósforo ele vai ter uma utilidade. O que adianta ser um holofote se na hora que a pessoa precisa eu não estou lá para iluminar? Mas quantas vezes a gente ilumina com a nossa pequena luzinha porque está do lado de alguém que esteja tão próximo de nós pedindo ajuda, não é? Isso é ir limpando o coração. Então, gente, quando a gente vai na questão mais à frente, deixa eu ver aqui, é que eu marquei, achei. A 785 do Livro dos Espíritos, como é o obstáculo ao progresso? E é bem claro, orgulho e egoísmo. Né? O orgulho e egoísmo. E aí, na questão que aqui eu não vou ficar procurando para não perder tempo, é a 913. Ele diz assim, que somente pela educação é que o homem vai melhorar suas instituições, somente pela educação, tá vendo? Então, se a 785 diz que é o orgulho e egoísmo, né, é o maior obstáculo, a gente vai percebendo, né,
o quanto, lá na 913, a gente vai encontrar que precisamos nos educar, para encontrar novos caminhos. E se a gente pudesse educar hoje com essa doutrina que a gente escolheu para nós, vai ser muito melhor, né? Então, tem lá também, se não me engano, é 919, fala sobre, está até no texto de Caidar Schutter, que fala assim, é preciso que nos conheçamos primeiramente, é preciso conhecermos o coração. Conhece-te a ti mesmo. Aí a gente vai achar essa frase, conhece-te a ti mesmo, de Santo Agostinho, lá na 919. Né? E na 900, se não me engano, na 909, diz que a gente não se esforça para vencer nossas más paixões. E na 910 diz que a prece sincera alcança, sim, os objetivos. Está tudo lá no Livro dos Espíritos. Onde é difícil entender isso? Só é difícil se a gente não ler. Né? Lógico, tem umas perguntas mais difíceis, tem resposta mais difícil? Tem, mas tem tantas outras que não. E se esse livro se desdobra em mais 4, e se eu sequer também li os outros, como que eu quero entender uma matéria se eu só estudei o primeiro bimestre? Se falta ainda o segundo, o terceiro e o quarto? Se falta ainda os outros anos que vão me ensinar a aprofundar aquilo que eu comecei a aprender no beabá? Né? Então, é assim que a gente vai aprendendo. Então, a doutrina, à medida que a gente vai lendo, pesquisando, principalmente se estudar com o outro, fica muito mais fácil, mais rápido aprender. E aí, Caibar continua dizendo, a limpeza do coração substitui o culto exterior pelo interno. Olha como é difícil para nós, né? Quantas vezes a gente quer o passe, porque o passe, com o outro estendendo as mãos, eu tenho certeza que eu senti o calor da mão, eu senti a vibração, e a gente esquece quando Jesus disse, a tua fé te curou. Quantas vezes a gente se melhoraria por acreditar, por confiar, por pegar um copo com água e ter certeza que mesmo ainda não sendo uma luz intensa, mas se naquela hora eu orei com sinceridade, eu pedi a Deus, o pedido é atendido. E a gente vai sendo amparado. Se a gente acreditar, aquela água fervida, sabe por quê? Porque eu botei o meu coração. Porque, às vezes, aquele que frutificou, sem nenhuma crítica a ninguém, mas só como um exemplo para a gente refletir, às vezes aquele que frutificou a água no centro, talvez não tivesse no seu melhor dia, talvez tivesse um pesar tão grande que ela até orou, teve boa vontade, mas a energia não estava por inteiro, porque a energia dela ou dele estava ligada ao problema que carregava. Estava ligado ao problema que, quando voltasse para casa, teria que enfrentar. O momento ali estava de prece, mão estendida sobre a água para fluidificar, porém, a tensão não permitia que a ligação com o alto energizasse melhor. Lógico que a espiritualidade é sabendo que aqueles que vão tomar teu merecimento fluidifica independente daquele médico fascista que estava ali, né? E vai atuar. Porém, se eu acredito e boto no meu coração, essa água talvez tenha muito mais poder para me curar do que um terceiro que orou, não sei nem de onde orou, como orou, ou que coração estava ali, né? Ele sabe que todo alimento é mais saboroso quando a cozinheiro, o cozinheiro faz com amor. Ali fica um tempero delicioso, né? Então, gente, já chegando ao final da nossa lição, da nossa lição, olha, eu estou dando lição em ninguém, pelo amor de Deus, da nossa, aqui, porque eu não queria falar palestra, né? Da nossa exposição, de uma forma mais bonita e carinhosa. Tem um texto que é da Bíblia do Caminho, né? Um testamento xaveriano, é de Maria Dolores, do livro Coração e Vida, e no item 14 tem Amor e Perdão, é o título da poesia. Gente, quando eu li essa poesia, eu fiquei muito emocionado. Eu falei assim, não, cabe, porque o que é ter coração limpo se a gente sabe nessas questões que eu li que eu tenho que vencer meu orgulho, meu egoísmo. Quem sabe que é do egoísmo que vem a cupidez, a inveja, a soberba, os melindres. A gente sabe, o próprio Livro dos Espíritos fala um pouco sobre isso. A gente sabe que é tão difícil perdoar alguém que no passado tenha nos magoado muito, ou se nós magoamos muito,
aquele reencontro. Como é difícil estar com o outro, como é difícil perdoar nessa própria vida aquele que nos humilhou, que tenha nos humilhado, porque ainda falta muito. E aí essa lição aqui eu vou ler, né, antes do teste, falta 5 minutos, apesar que Miriam me deu aí mais 10 minutinhos, mas vou tentar não usar, gente, porque eu acho que toda live acima de 1 hora fica muito cansativo, né? Então, eu vou ler. É uma poesia um pouco grande, peço a paciência e o carinho de vocês, mas vale a pena ouvir, tá? Se depois alguém quiser, é só pedir a Miriam, que eu posso colocar no WhatsApp, mandar para ela, e ela coloca para vocês. Porque vale a pena, gente. Olha só o que Maria Dolores fala através de Chico Xavier. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali, unicamente, a fim de estar sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia. Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade, tanta dor, toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Ela se referia ao Cristo, né? Ali que estava enterrado. Então, ela dizia que toda a felicidade que ela sentia quer dizer, já estava sepultada ali. Transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor. Ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por que és? Explicou-se Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Olha que simplicidade do Cristo, que é a nossa maior estrela, né? Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta discreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Olha só, quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, indagou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria,
ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Porque a gente sabe que Jesus, ao despertar, vai até onde estava Judas e o recolhe com grande amor, ensinando mais uma vez o perdão tão difícil para todos nós. Às vezes, um pequeno arranhão cria tantas feridas. Imagina ser crucificado por alguém que nos entregaste ao algoz, até por inocência, provavelmente achando que Jesus saberia se sair e mostrar o encanto dos seus milagres. Quando ele se deu conta do que ele tinha feito, caiu no desespero e se entregou à loucura. Mas o Cristo a si mesmo não o deixara. Por que nós, espíritas, com tanto conhecimento, vivemos em brigas, dividindo casas porque está amargurado com alguém, achando que essa casa vai ser iluminada se o coração está tão trevoso e enferrujado? Porque a gente não consegue perdoar, amar? Porque a gente caminha num movimento espírita, onde a maioria das vezes a gente percebe críticas tão grandes. Se a gente sabe que a maior divulgação pela doutrina é a sua própria divulgação, por que a gente não a divulga já pelo menos com a palavra, já que com atitude ainda é tão mais difícil? Olha a nossa responsabilidade de continuar o serviço de Kardec, não em pedestal de ser alguém como ele, mas de fazer a nossa parte, levar o amor, o carinho, levar Jesus de forma tão tranquila, que a gente possa tentar, nas casas espíritas, manter a disciplina sim, mas diminuir a rigidez delas, que vem secando, que vem cobrando, que vem irritando, que vem magoando, que vem expulsando as pessoas do centro, que vem muitas vezes em nome de manter a pureza doutrinária, obscurece o seu próprio coração, o coração de quem saiu magoado. Precisamos elevar muito mais o pensamento a Deus, estudar a doutrina para, junto, como um grande braseiro, um grande feixe de vara, a gente entender o que é esse perdão de Jesus e a gente tentar praticar, sem nenhuma soberba, sem se sentir melhor, sem nos sentirmos melhores que nenhum outro irmão religioso, porque o que nos coloca diante de Deus não é o conhecimento, mas é a prática no bem. Quando o amor vence, com certeza a humildade chega. É preciso a gente amar mais, compreender mais. É preciso que aqueles que carregam na terra os títulos, que muitas vezes nos coloca acima do outro, ao ponto de, algumas vezes, quando alguém mais simples está na casa, a gente pede para limpar, para tirar a poeira. Mas se chega alguém com algum título de doutor, a gente imediatamente... falando, espera aí que fulano já está limpando. Aí, já imaginou, gente, se de repente a gente pediu reencarnada, sem a gente saber, a Madre Teresa de Calcutá, para limpar a cadeira, para Zé Cláudio aqui sentar? Que vergonha vocês vão sentir, ou quem vai sentir, ou até eu vou sentir. Eu falei, meu Deus, eu deixei Madre Teresa de Calcutá limpar o assento. Eu que tinha que limpar o assento dela com minha língua. Sabe? Eu que tinha que passar álcool, fazer tudo para que aquela criatura iluminada sentasse. Às vezes a gente ainda tem, por isso que ele Caibachudos fala que a limpeza do coração não é um ato externo, é um ato íntimo, tá? Aqui dentro. A gente precisa não julgar mais pela aparência, se o outro é corretor, se o outro é dono de empresa, se o outro sabe, é médico, se o outro é advogado, se o outro é engenheiro. Não. Se o outro não é nada disso, mas tem dinheiro, aí chega num grande carrão. Mas qual a riqueza daquela alma? E, às vezes, os que estão limpando o centro, é só lembrar do livro Voltei. O livro Voltei deixa muito claro isso, que quando aquele que era o coordenador, que tudo fazia no centro, desencarna, percebe que aquele sentava lá atrás, tão quietinho, que era o que era sempre ajudado, foi aquele que tinha luz. E nós, quando desencarnar? Será que eu vou carregar a roupinha bonitinha que eu tenho? Será que eu vou carregar o títulozinho
falo títulozinho, mas não é de forma pejorativa, mas é porque é pouco desse universo de conhecimento do curso que eu fiz, né, de faculdade, só porque eu tenho uma pós. O que isso quer dizer? Porque quando eu vejo a minha mãe com 91 anos, que sequer teve a terceira série primária, quando entre pilar o arroz e ir na escola, meu avô botava ela para pilar o arroz, dizendo naquela época pilar o arroz se mantinha ela viva. E aí eu vejo essa mãe, que foi uma guerreira, com muito mais luz do que eu, que já tenho pós, estudo 33 anos na doutrina, mas vejo nela a mulher que conseguiu criar 6 filhos, manter a dignidade. Meu pai morreu há 45 anos e ela continuou lutando como mãe e pai, sabe? Sem nunca se perder. Sabe? É um exemplo tanto. Então, entre eu e minha mãe, eu fico com minha mãe, que apesar de não ter estudo, de falar algumas palavras erradas, e eu que estudei tanto e devo ter, quem é professor português, ele deve ter visto alguns erros de concordância minha, que nem eu aprendi, imagina ela, mas qual o comportamento da Luz que ela tem nas atitudes de manter filhos bem criados. E só não somos melhores porque a gente não investiu. Então, que a gente possa buscar em Jesus, pedir a Deus que permita que esse irmão maior Jesus continue nos iluminando. Mas, mais do que isso, que a gente queira ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Um beijo no coração de todos. Desculpe o tempo aí e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado pelo convite, Miriam. Nossa, Zé Cláudio, muito obrigada. Ó, para você, ó. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te inspire. Hoje você estava inspiradíssimo, hein? Muito Obrigado. inspirado. Eu acho que você tocou muitos corações aqui presentes. Eu fiquei muito tocada, né? Especialmente aí no final com essa poesia, aonde você nos traz essa personagem, estou até emocionada, do Evangelho, né? Madalena, que é, para mim, um dos pontos mais importantes da passagem de Jesus, né? Porque através dela, Jesus nos ensinou com tanta propriedade a não julgar e a dar oportunidade para ela ressignificar a dor dela, né? Vai, filha, não peques mais. E aí ela estava lá no dia seguinte que crucificaram Jesus, ela estava lá porque ela se sentia perdida. Depois você manda para mim, por favor, essa poesia, porque me interessa muito. Fiquei muito feliz, muito agradecida. Aqui nós temos várias manifestações no bate-papo de pessoas parabenizando a você, com tanta simplicidade e humildade. Fez uma excelente apresentação. Marilene também colocando boa noite, obrigado pelo convite. A Aline dizendo quanta leveza. A Lilian, parabéns, José Cláudio. Foi uma exposição maravilhosa. E por aí vai. Muitos não se pronunciam, mas ficam na vibração de gratidão, né? Você é um amigo querido que eu quero sempre manter por perto. E quando você quiser vir para o Júlio Olivier, as portas estão abertas, viu? Sei disso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Miriam. Oi, Miriam. Maria Inês está querendo falar. Nossa, eu estou encantada, viu? Eu fiz questão de não escrever, de dar os parabéns a Zé Cláudio pela leveza, pela singeleza das suas palavras e pela profundidade de tudo. Eu acho que foi uma reunião encantadora, tá? Você está de parabéns, eu estou encantada com cada palavra que você falou, viu? E tudo assim, primeiro com o elogio que fez a gente, né? Eu falei, essa palestra vai ser boa, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz, eu adorei. E queria usar o espaço 1 minuto para dar um abraço no coração de Zilma. Eu estou muito feliz de ver Zilma. Quantos anos, muita saudade. Uma amiga que foi muito importante em uma época difícil da minha vida, e eu iniciando na doutrina,
E eu estou muito feliz de ver Zilma aqui no nosso grupo, viu? Na nossa casa. Então, eu queria dar um abraço grande nela. Foi maravilhoso ver você, Zilma. Eu acho que a gente pode pedir a Zilma para abrir o microfone dela e nos dar uma palavrinha, né, Zilma? O que você acha disso? Eu acho ótimo. Zilma? Marilene, liga o som aí para a Zilma falar com a gente. Tem muita gente com saudade dela aqui. E foi um encontro maravilhoso, surpreendente. Marilene, está nos ouvindo, Marilene? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se ela já saiu. Não, ela está aqui agora sim. Ótimo. Está ouvindo? Sim, estamos sim, Marilene. Por favor. Veja, Zilma vai falar. Eu trouxe do João Batista para todo mundo aqui, agora para vocês todos, paz e alegria. Sempre viver em paz. Eu gosto do Nando Cordel quando fala, vamos viver em paz, não suporto mais tanta confusão. Quem semeia desamor, colhe tempestade no seu coração. Então, vamos viver em paz, paz e alegria para todos. Para todos. Tenho saudade, fico até assim, emocionada. Eu não sou nada, eu falo que eu sou uma minhoquinha da terra, uma minhoquinha que só fico andando, atravessando todos os problemas da vida, eu vou indo, vou para frente, com a graça de Deus, mas sempre com muita saudade de Macaé. Eu falo que lá de Pádua, onde também passei a minha mocidade, lá também, lá tem o Talmiro Carrilho, botou saudade de Pádua, é muito bonito isso. Aí eu falo, agora eu fico com saudade de Macaé, que Deus abençoe. E vamos continuar trabalhando, lutando em nome de Jesus, que Ele esteja sempre presente em nossos corações. Eu sempre me refiro assim, quando a gente tem que tomar uma decisão qualquer, eu pergunto, se Jesus estivesse aqui, como Ele agiria? Isso eu acho muito bom. Eu sempre repito isso porque é o que eu faço. Se Jesus está aqui, como que Ele agiria? E sempre com amor. Sempre amor. Amor do início ao fim é sempre amor. Beijo, obrigada aí por tudo. Que Deus nos abençoe. Continue assim que estamos amando. Um beijo. O amor é muito bom. Muito obrigada, Zilma. Obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Ô, Miriam, eu quero que dê um beijinho na Joana, que eu estou lembrando da Joana. Depois a gente vai conversar. Tá? Depois você manda seu telefone para a gente, porque eu quero te mandar foto das minhas 5 netinhas. Oh, beleza! Eu tenho 6 netos, 6. Mas eu vou chegar lá. Mas sempre, né, não, consideração são 9 netos e 3 bisnetos. Então, a minha bisneta, que já está com 7, 8 anos agora, ela fala assim, mas como que você é minha bisavó? Eu falei, minha filha, é só casar com bisavô, vira bisavó. É muito fácil. Olha, para todo mundo que está vendo aí essa manifestação da nossa querida irmã Zilma, é uma companheira querida aqui de Macaé, do movimento espírita, trabalhadora do João Batista, que é uma casa muito querida aqui, uma casa co-irmã da nossa, e ela hoje está morando em São José, no São Paulo, não é isso? São José do Rio Preto. São José dos Campos. São José dos Campos. Bem pertinho de São Paulo. E a gente sente muita saudade dela, uma pessoa que deixou um lastro aqui. Ela disse que é uma minhoquinha, mas ela está fazendo falta na nossa terra. Viu? Está fazendo falta na nossa terra. Eu falo que é muito bom trabalhar com Deus, com Jesus no coração. É muito bom, a gente não faz nada. Não tem despesa nenhuma, é tudo de graça. Olha, então, nós aproveitando essa alegria que a Zilma está nos trazendo aí, tem muitas manifestações aqui
de carinho para ela no bate-papo. Então, a gente vai, com essa vibração, com essa alegria, a gente vai encerrar nossa reunião, essa reunião tão suave, tão amorosa. Ô, Miriam, para divulgação, eu gosto muito de divulgar. O endereço aí do Júlio Olivier? Tá, eu vou mandar para você, tá? Coloca aqui no bate-papo o seu zap. Aí. Ah, já tá? Então tá bom. Já tá aí. Tá ótimo. Então, vamos então... Eu assistia Júlio Olivier lá na roça, na Maria Zélica. Isso, agora nós temos até canal no YouTube. Cheguei lá também. Eu sei disso. Então, nós vamos pedir a Marilene para desligar o som aí, para a gente fazer a prece final. Tá, joia. Bom, agradecendo aqui. Obrigada, meu amor, obrigada. Porque a gente tem que cumprir o horário, porque muita gente tem compromisso, né? Então, a gente vai aqui nesse momento. Paloma já está presente. Nós vamos fazer, então, a nossa prece final. E após a prece final, nós teremos o passe virtual e a fluidificação das águas, cada um com seu copinho aí, né? Zé Cláudio hoje nos colocou com tanta propriedade que nós coloquemos fé, porque nós seremos veículos de cura se nós tivermos fé, porque Jesus disse: a tua fé te curou. Então, vamos elevar nesse momento os nossos pensamentos a Jesus em gratidão por essa maravilha de reunião, tão singela, tão simples, mas de tanto alcance. Tantos corações queridos presentes aqui nessa reunião, tantas criaturas passaram pela nossa vida, que continuam na nossa vida, no nosso coração. Companheiros e companheiras queridas do movimento espírita de Macaé, e hoje a nossa casa se estendendo por tantas cidades, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Saquarema, enfim. Tantos lugares a nossa casa hoje se estende, a nossa casa não tem mais paredes. Ela se encontra em cada coração, em cada casa que abriga e que abre o canal para essa conexão virtual. E é com muita gratidão, Jesus, que nós elevamos o nosso pensamento a Ti, agradecendo pelo nosso irmão José Cláudio, que se disponibilizou a falar de Ti para nós, nos ensinando tantas reflexões. Agradecer, Senhor, a presença de cada companheiro aqui, encarnado e desencarnado, que nós possamos, nesse momento, formar uma corrente de união, de amizade, de força, de fé, de fraternidade. Como se estivéssemos de mãos dadas, formando uma corrente de luz para espargir por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão presentes nesse momento e que também têm as suas dores e seus sofrimentos, por aqueles que estão no nosso caderno de pedidos e por tantos outros, Jesus, que Tu sabes onde estão e o que precisam. E assim, com muita alegria, com muita fraternidade, com muito amor, nós, conectados a Ti nessa noite, possamos ter uma noite de paz, de luz, de bênçãos, e que toda a humanidade possa ser iluminada pela Tua luz, por essa misericórdia infinita. Muito obrigada, Senhor, por estares aqui conosco nessa noite, estar em cada coração, formando essa corrente de luz e de bênçãos, para curar, para sustentar, para aliviar e para acalmar a todos que tanto precisam. E assim, Senhor, em Teu santo e doce nome, em nome do nosso querido patrono Júlio Olivier e dos trabalhadores incansáveis da Colônia Verde Esperança, nós te pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião na Tua santa e doce paz. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Nossa irmãzinha Paloma, para a prece de Cáritas.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Gratidão a Jesus, paz e luz a todos.
Que essa água fluidificada nos beneficie e nos tire de toda a dificuldade. Semana que vem nós teremos a nossa irmãzinha Margarete, que é prata da casa, falando sobre compaixão. Não percam, viu? A nossa irmã Margarete na próxima quarta-feira. Então, que Jesus nos abençoe. Um abraço no coração de cada um de vocês. E uma boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Miroca. Boa noite, querida. Saudade de você. Nilma, um abraço para você. Eu não estou achando aqui o telefone de Zilma. Se alguém tiver anotado aí, alguém me passa depois, por favor. Tá? Eu te passo, Miriam. Ah, que ótimo. Zé Cláudio, um abraço, querido. Que Jesus te abençoe. Obrigada, Zé Cláudio. Muito obrigada mais uma vez. Eloíde, obrigada. Obrigada a todos Miriam. vocês. Uma boa noite. Boa noite, beijo. Boa noite. Boa noite.